Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra. Nós te bendizemos, ó Deus, te agradecemos e te pedimos, Senhor, continua nos instruindo, nos alertando, nos exortando. Continua, Senhor, abrindo os nossos olhos e pondo luz nas nossas trevas. Eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar seu lugar, querido, por favor. Nós estamos tratando de um assunto que esse próprio texto aqui, ele dá uma demonstração. Logo no primeiro versículo, no versículo 18, o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, que está falando com a sua igreja em Tiatira, ele se destina ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja. Aquele que emite a mensagem, envia e entrega a mensagem, o pastor. Por isso, a palavra anjo está escrita em letra minúscula. Aqui, Apocalipse, a palavra Apocalipse é uma palavra grega. Alguns colocam ela dentro de um grego somado com um latim e fica uma palavra um tanto quanto complicada para muitas línguas. É interessante, porque uma ocasião eu estava vendo um filme e a pessoa recebeu um texto e estava escrito Apocalipse, Apocalipsis. E a pessoa precisou procurar um padre, e perguntar o que significa Apocalipse, porque era um americano e a Bíblia em inglês, Apocalipse, não existe. Se você disser para o americano, abra em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, o americano vai ficar, what? Porque o livro se chama Revelations, revelações dos últimos dias. É o que significa Apocalipse. Por isso a palavra anjo
tem uma tendência também de ser de origem grega, como mensageiro mesmo. É o pastor mesmo. Então, para que você fique bem claro, Jesus não está aqui falando com um anjo específico, um anjo, um ser celestial, que toma conta da igreja de Tiatira. Não. Não. Quem toma conta da igreja de Tiatira é quem está escrevendo, ou melhor, quem está mandando João escrever Apocalipse. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Jesus não precisa mandar um anjo. Aliás, ele manda, se ele quiser, ele manda as miríades todas. Mas é ele mesmo quem toma conta da sua igreja. É ele mesmo quem nos guarda. É ele mesmo quem nos protege. É ele mesmo quem está conosco até no vale da sombra da morte. É ele quem guarda a sua igreja. Eu fico sempre maravilhado quando ele brilha mais do que o sol no meio-dia diante de Saulo de Tarso e diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus estava onde? Jesus estava andando ainda nas regiões da Judéia, da Galileia, de Damasco. Jesus estava ali andando? Estava? Não. Jesus já tinha subido há alguns anos. Há alguns anos. Saulo talvez tenha nascido algum tempo depois de Jesus. Bastante tempo depois de Jesus. Talvez em torno de 20 a 30 anos. Saulo de Tarso aparece. E Jesus diz: Saulo, por que me persegues? Quem guarda a igreja é Jesus. Quem fala com os líderes da igreja é Jesus. Quem dá direção para a igreja é Jesus. Quem corrige a igreja é Jesus. Quem pune a igreja é Jesus. Quem disciplina a igreja é Jesus. Quem recompensa a igreja é Jesus. Então, é para que fique bem claro que quando está escrito, sempre que estiver escrito aqui, ao anjo, está se referindo de fato ao pastor, ao homem, o líder, o mensageiro da igreja, de carne e osso. Não tem anjos específicos nas igrejas, tá? Separados para tomar conta de determinadas igrejas. Por que eu estou te falando isso? Porque o movimento pentecostal, que é um movimento legítimo, que é um derramamento do Espírito legítimo, mas o movimento pentecostal, como é um movimento que foi derramado e foi concedido a homens, sempre tem falhas. Sempre vai haver falha. A reforma protestante é um avivamento, mas tem falhas. Os homens, os reformadores também têm falhas. Os reformadores também, às vezes, extrapolam certas coisas, ultrapassam por cima de alguns escritos que você fica, caramba, calma aí. Mas está escrito uma outra coisa na Bíblia, o reformador falou uma coisa e não está igual, não está batendo. Porque os reformadores são homens falhos, assim como os pentecostais também são homens falhos. E eu fico muito preocupado quando eu vejo lugares onde os próprios dirigentes da igreja dizem que tem o anjo específico ali da igreja. Fala com o anjo, conversa com o anjo, quase que tem um relacionamento assim com o anjo tete a tete. Eu já ouvi dizer de o anjo chamou a pessoa para o líder da igreja lá, convidou para ir para a praia. Irmão, se um anjo me convida para ir para a praia, eu expulso, porque eu penso que é demônio. Eu, hein? Anjo chamando para ir para a praia? Jesus falou que quando a gente tem que orar, a gente entra no nosso quarto e fala em secreto. Por que o anjo vai falar comigo na praia? Não que diante da criação de Deus eu não possa ter uma inspiração ali e de repente um momento maravilhoso ali, eu e Deus e tal. Não que eu não possa, mas
Um anjo me convidando. Um anjo me chamou para ir para a praia, eu fui. O anjo dessa igreja. O que é isso? Então, isso é que eu quero que você entenda. Por favor, não caia nesses contos. Porque a palavra anjo aqui, a palavra é mensageiro. Apocalipse foi escrito na língua grega e anjo, de fato, significa um homem, um mensageiro. Tá? É só para que fique isso bem claro. Bem claro. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Os olhos dele são como chamas de fogo. E na semana passada nós estávamos verificando aqui as expressões dentro de Tiatira. Com certeza Tiatira é uma cidade onde há um mercado, um comércio, uma indústria muito forte no campo de metais. Olha o que diz. Os seus pés são como bronze polido. E aí você vai continuando a leitura, você vai ver que os elementos que aparecem são sempre relacionados a brilho. Por que Jesus vai falar com o pastor da igreja de Tiatira e diz que os olhos dele são como chama de fogo e os seus pés como bronze polido? Fogo faz o quê? Causa brilho, luz. Bronze polido é bem polido, ou seja, reflete luz. Então você já começa a perceber alguma coisa aqui. Jesus está falando coisas características da sua pessoa hoje. Hoje Jesus é assim. Seus pés são como bronze polido. Seus olhos são como chama de fogo. Então Jesus está falando características que são brilhosas, que transmitem luz. Está falando isso para a igreja de Tiatira. Isso já começa a mostrar que na igreja de Tiatira tem alguma coisa que está na penumbra. Tem alguma coisa escurecida, obscurecida, embaixo dos panos, escondida. Tem alguma coisa tolerada. Está sendo tolerada. Uma doutrina está sendo considerada dentro da igreja de Tiatira, e essa doutrina não tem nada a ver com o que a igreja de Tiatira recebeu. E se você observar, a igreja de Tiatira não é uma igreja completamente equivocada com a sua doutrina. Tem 3 grupos, você lembra? 3 grupos na igreja de Tiatira. Nós temos os filhos de Jezabel, os que foram seduzidos por Jezabel e aqueles que não caíram na lábia de Jezabel. 3 grupos dentro da igreja de Tiatira. E sabe o que é o mais interessante? Para o terceiro grupo, que não caiu na lábia de Jezabel, dessa mulher que se apresenta como profetisa e que ensina, porque se ela doutrina, se ela apresenta uma doutrina, ela está ensinando. Então estão deixando ela falar. Se ela profetiza, significa que profetizar significa emitir som com o lábio. Quem profetiza fala. Você lembra o que Deus falou para o profeta Ezequiel no meio do vale dos ossos secos? Profetiza, ó filho do homem. Declare, diga, que sua boca profira a palavra de vida. Só que Jezabel não está transmitindo palavra de vida, não. É outra palavra. É palavra de morte. É palavra que adoece. É palavra que mata. É uma palavra assassina que essa mulher está proferindo dentro da igreja. Então, o que eu percebo assim que me deixa... Eu fico assim, abismado, pasmado.
Jesus não mandou ninguém sair da igreja de Tiatira. Jesus não falou para os homens que não caíram na sedução de Jezabel, na lábia de Jezabel, na doutrina de Jezabel, que deixaram-se levar, toleraram, passaram por cima, vão dizer, não, é assim mesmo, é o costume da gente, são as tradições do ambiente, vamos aceitar, vamos deixar passar. Tem uma galera que não deixou passar, não. E Jesus não mandou esse pessoal sair de lá. E Jesus não falou para eles, olha, a igreja está com problema. Jesus está mostrando para o pastor, olha, eu tenho os olhos como chama de fogo. E tem mais, olha o que diz aqui. Olha o que diz o versículo 23. Matarei os seus filhos e toda a igreja, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Sonda mentes e os corações significa que os olhos dele conseguem investigar aquilo que está bem escuro, bem na sombra, bem escondido, tolerado, aceito, pecado consentido, deliberado, praticado de forma deliberada. Os olhos deles estão vendo. E nós estamos tratando do assunto batismo com fogo. Batismo com fogo, nós estamos tratando do assunto depuração, refinamento. Estamos tratando de um batismo que nos santifica, nos prepara, traz para nós, nos torna experimentados, não traz, não é um tempo agradável. Todo batismo com fogo é um tempo de angústias, de dores, alguns sofrimentos, algumas humilhações. É um batismo grave. Nós estamos tratando deste assunto e Jesus está dizendo aqui que os olhos deles são como chamas de fogo. E João Batista diz que é ele, o Cristo, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E depois do batismo tem a recompensa. Depois que passam pela prova, depois que são experimentados, depois que passam pela humilhação e não murmuram, e aceitam a disciplina, aceitam a correção e a exortação e saem do outro lado do batismo com fogo, ainda dando glórias a Deus, esses receberão grande recompensa. Você já viu a recompensa? Tem muito brilho, tem muita luz nessas recompensas. Veja aqui comigo. Olha o versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Continue lendo. E com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, só para que você entenda. Esses vencedores aí são as pessoas que estão dentro de Tiatira, passando e vendo e sabendo e conscientes do que está acontecendo dentro da igreja de Tiatira. Eles não se rendem às doutrinas de Jezabel. Eles não se deixam seduzir pelas doutrinas de Jezabel. E eu acredito, diante do texto, que eles ainda estão passando por algo pior. Olha a provação dessas pessoas. Essas pessoas estão numa igreja. Essa igreja não é inteiramente reprovada.
Essa igreja tem boas obras, conheço as tuas obras, versículo 19, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Ou seja, a igreja de Tiatira muito provavelmente teve um aumento no número. Provavelmente a igreja de Tiatira, que houve um período que ela teve um encolhimento numérico, de repente ela se torna um tanto quanto maior. E as obras da igreja se tornam até maiores. Há um grupo dentro dessa igreja que persevera. Há um grupo dentro dessa igreja fiel. Só que esse grupo é muito provável que tenham e sejam e eram, perdão, porque já não são mais, eram achincalhados, humilhados pelo grupo de filhos de Jezabel dentro da igreja. Se você acha que dentro da igreja você não vai ser humilhado, você não vai ser provado, você não vai passar pelas provações, se você acha que não vai ter problemas, meu irmão, você não pode frequentar igreja nenhuma. Nenhuma. Porque onde você se comprometer a estar, você vai conhecer o joio. E tem mais. Quem arranca o joio, nem eu tenho essa autorização. Nem eu. Quem vai pegar o joio e remover é Jesus. No dia da sua vinda, ele vai separar o trigo do joio, os bodes das ovelhas. E com certeza, esse grupo de pessoas estava passando por maus bocados. Basta você ver isso aqui, ó. Olha aqui. Veja o final do versículo 24. Outra carga não jogarei sobre vós. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, se Jesus está falando que ele não vai lançar outra carga sobre essas pessoas, significa que há uma carga sobre essas pessoas. Que carga é essa? É a carga do pessoal que está gostando de conhecer as coisas profundas de Satanás, que foram ensinadas por Jezabel, provavelmente. Que coisas profundas são essas? O texto grego, ele utiliza uma palavra chamada gnosticismo para coisas profundas de Satanás. Gnosticismo é um conhecimento filosófico, digamos, que traz para a pessoa uma espécie de... é quando você transcende através de conhecimento. Nós falamos de alguns detalhes na semana passada. E eu queria trazer para as nossas coisas profundas de Satanás dos dias atuais. Que são bem semelhantes às coisas profundas de Satanás aqui de Tiatira. Que coisas profundas são essas? O que é isso, gnosticismo? Que conhecimento é esse que faz com que as pessoas transcendam? São melhores, se tornam maiores. É como se fosse, é muito semelhante àquele budista que entrou num processo de meditação tão intenso que ele alcançou aquilo que se chama nirvana. É o êxtase, é o ápice, é o apogeu
de uma vida espiritual assim, incomparável. Jesus ensinou alguma coisa assim? Hã? Você viu Jesus falar sobre isso? Não vi, não. Eu vi Jesus dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados são os que baixam a bola, reconhecem que são pó e vaso de barro. É isso que eu vi. Eu não vi ninguém transcendendo ou tendo vulto dentro da igreja, porque tem um conhecimento filosófico extremo. Não vi nada disso. Tem nada disso. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer assim, não foram chamados muitos de nobre nascimento. Você lembra disso? O apóstolo Paulo disse isso. Não foram chamados muitos de nobre nascimento. É claro que dentro da igreja tinham pessoas ricas. Nasceram em berço esplêndido. Mas não são os maiores, e numericamente não são. Porque geralmente o rico não precisa muito de Jesus. Geralmente quem vai procurar mais Jesus é aquele que precisa, necessita. Que tem limitações na vida, que não tem tantos recursos assim, que não tem tanto amparo assim, e não pode comprar tanta coisa assim. Geralmente são esses que mais procuram a Cristo. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados são os pobres de espírito. Porque Jesus também conheceu ricos que eram pobres de espírito. José de Arimateia, Nicodemos, esses são um dos exemplos. Fora as esposas dos procuradores lá de Roma, que eram mulheres discípulas de Jesus, que contribuíam com a sua obra. Mulheres riquíssimas, pobres de espírito. O que são as nossas coisas profundas de Satanás dos dias de hoje? Eu vou te dizer assim, eu já tenho dito isso há algum tempo, e eu vou continuar dizendo, porque eu comecei a perceber e fui alertado pelos homens do passado, por homens que já viram o que esse regime faz, por homens que já perceberam a gravidade, perceberam o quanto há de profundamente satânico nesses regimes. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um sofisma, uma coisa profunda de Satanás, um ensino que faz cair. Sofisma é um conhecimento, é mais ou menos, para a gente entender a palavra sofisma, é o mesmo que dizer um veneno agradável. Isso é um sofisma. Essas são as coisas profundas de Satanás. Ou você acha que aqueles homens ali estavam se envolvendo nessas coisas profundas de Satanás? Veja comigo aqui. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Jezabel está ensinando as coisas profundas de Satanás. Agora Jesus está falando com aqueles que não caíram nessas coisas profundas. Mas muitos caíram. Isso significa que esse ensino é bem sedutor. Agrada. Tem capa de virtude. Capa de virtude. Eu vou te falar assim claramente. As nossas coisas profundas de Satanás hoje têm um codinome. Se chama comunismo socialista.
invadiu escolas, faculdades e igrejas. Muitas igrejas. Esse comunismo, ele coloca o pobre como centro da igreja. Só que isso é falso. É falso no comunismo. E se trouxesse para dentro da igreja, é aí que arrebenta com tudo mesmo. Não, o nosso alvo são os pobres. Não é o pobre, não é o pobre. Ah, então o rico não precisa de Jesus. Então a classe média não precisa de Jesus. O que tem mais recursos e não precisa de Jesus, precisa de Jesus tanto quanto o pobre. Esse discurso, a gente pode chamar o discurso do comunismo, as coisas profundas de Satanás que estão dentro das igrejas hoje, influenciando muitos jovens, a gente pode chamar esse discurso do discurso, ou da filosofia, ou do sofisma do Robin Hood. Sabe quem é Robin Hood? Robin Hood? Não sabe não? Robin Hood é um ladrão. Que rouba dos ricos para dar para os pobres. Um ladrão formando ladrões. Com uma capa de virtude do lado de fora. É muito fácil de pegar. É só perceber que é satânico. E aí que começa toda a destruição das igrejas nos dias de hoje. Robin Hood é um quê? Um ladrão. Eu fico um pouco chateado quando eu ouço. Eu já ouvi isso várias vezes, uma mãe que o filho pega alguma coisa que não é dele. Preste bem atenção. O filhinho vai lá, pega uma coisinha que não é dele e pega e come e não é dele. Ele pegou e comeu, a mãe fala assim: filho, você não pode pegar você não pode mexer no que não é seu. Não mexe no que é dos outros, meu filho. Meus irmãos, quando eu leio Deuteronômio capítulo 6, está escrito lá, eu vou tentar me controlar, falando mais baixo, porque dá vontade de falar um pouco mais alto. Mas está escrito lá, inculcarás na cabeça dos teus filhos, falando do livro dessa lei, dormindo, acordado, andando, cozinhando, conversando, em todo o tempo. Não pare de falar do livro dessa lei para os seus filhos. Inculcarás. Está escrito lá no Decálogo: não roubarás. Não, meu filho, você não pode mexer no que é dos outros. Isso é suave demais. Isso é suave demais no ouvido de uma criança. Essa criança tem que ouvir o seguinte: se você tomar aquilo que não é seu, você está quebrando a lei de Deus. Ponto. Final. O que o Robin Hood faz? Rouba do rico para dar para o pobre. O que é o pobre recebendo um produto roubado? Sabe o que se chama? Dentro da nossa lei, no nosso Código Penal, se chama receptação. Você sabia que há muitos homens líderes comunistas pregando nas igrejas receptação? Você sabia? Vamos ser receptadores. Vamos meter a mão e tacar vários impostos nos donos de empresa, porque a gente vai tacar a mão
nesse dinheiro dos impostos e vai dar para os pobres. Na Bíblia não está escrito isso, não. Na Bíblia não está escrito isso, não. Na Bíblia, o homem que tinha um terreno e era abastado, ele possibilitava para a pessoa mais pobre uma forma de trabalho. Você lembra de Boaz e de Ruth? Lembra? Lembra? Ruth era extremamente pobre, paupérrima, perdeu seu marido, viúva. Veio da terra de Moabe, com a mão na frente e outra atrás, literalmente. Você viu o governo dando uma bolsa para Ruth? Você viu o governo dando uma bolsa para Ruth? Viu? Quem que estava possibilitando um sustento de Ruth? Foi o governo? Não. Foi a empresa do homem diretamente. Só que ele não estava fazendo uma Bolsa Família. Ele estava dando trabalho para Ruth. Então, meus amados irmãos, quando você ouvir alguém que está aí envolvido nas coisas profundas do comunismo satânico, dizendo assim: o Bolsa Família construiu várias igrejas no sertão, o Bolsa Família do PT. Eu preciso que você entenda isso, meus irmãos. O Bolsa Família do PT construiu várias igrejas nos sertões do Rio Grande do Norte. E provavelmente também muitos terreiros. Já começa por aí. Agora, por que foi o Bolsa Família que possibilitou que lá no Rio Grande do Norte, no interior, igrejas fossem construídas a partir do dízimo do Bolsa Família dos irmãos da igreja? Sabe por que tem que ser o Bolsa Família? Porque o Bolsa Família é como se fosse uma arapuca. Isso é maligno, meu irmão. Isso é maligno demais. O governo abocanha grandes partes dos ricos, pega 90% para eles e dá 10% aqui para os pobres. Esse é o espírito do comunismo. É o espírito do Robin Hood. Roubo dos ricos. Dou uma merrequinha para os pobres e fico aqui, ó. Sabe o que é isso, meu irmão? Diabo. Maligno. Roubo. E aquelas pessoas que estão lá recebendo nem sabem que estão dentro de um círculo imoral de roubo legalizado e a receptação, porque quem compra produto roubado é receptador. Ou seja, ladrão duas vezes. Legal, né? Não é não. Não é não. Só que aquelas pessoas nem sabem. Aqueles homens simples do sertão. Eu sou fruto do êxodo rural. Por que eu sou fruto do êxodo rural? Por que o meu avô saiu do interior de Sergipe para o Rio de Janeiro para procurar melhores condições de vida? Porque ninguém vai investir do jeito que tem que ser lá. Tem que ser dentro do regime socialista comunista. E esses regimes estão entrando na igreja. E isso é diabólico, perverso, maligno. E tem pessoas achando que isso é maravilhoso, enquanto isso aí são as coisas profundas de Satanás. E tem gente que está tolerando esses espíritos. E nós vamos continuar falando quem é Jezabel, como ela age, o que ela gosta de fazer, porque está bem ligado com o espírito, esse espírito que tem entrado dentro das igrejas, que tem entrado no coração de muitos jovens
que tem manipulado a cabeça de muitas pessoas. Isso é perverso, meu irmão. Esse espírito é sedutor. Ele precisa ser repreendido. Ele precisa ser desprezado. Porque é exatamente assim que começa. Comece tolerando. Aquele relógio ali. Tem ninguém vendo? Tem ninguém vendo? É seu? É seu? O relógio é seu? Sabe o que você fez? Quebrou a lei de Deus. Sabe o que você fez? Colocou-se debaixo da maldição. Vai vender? Vai vender o relógio roubado? Vai fazer com que o outro compre um produto roubado, receptação. Ou seja, roubo em cima de roubo. E é assim que paulatinamente, sutilmente, nós vamos quebrando a lei de Deus. E de repente aquele jovem que concorda com essa doutrina do Robin Hood, ele começa a concordar também com a doutrina do aborto, da ideologia de gênero. Ele começa a concordar que o patriarcado não existe, quando Deus assim o ordenou. E aí ele começa a desconstruir a igreja. Essa igreja é muito moralista. Essa igreja prega muita verdade. E eu tenho a minha verdade. E assim, o rio de Satanás começa a fluir no coração dos jovens. E as coisas profundas de Satanás ficarão cada vez mais profundas. Porque em Satanás, um abismo chama outro abismo. Um roubo, depois um adultério, depois uma idolatria, depois um assassinato, que é o aborto. E aí a gente vai nas coisas bem profundas de Satanás, se aprofundando cada vez mais. Se a gente tolera um espírito, dentro daquela porta que foi tolerada, vai entrar uma multidão. Onde passa boi, passa boiada. Passou um boizinho, vai entrar boiada. Não corta, não, na vida do seu filho. Não ensina desde já a palavra de Deus, não. Que você vai ver entrando um boi e daqui a pouco, quando você olhar, ele está no meio, ou ela está no meio da boiada. Fique de pé, por favor. Corte o mal pela raiz, para que as coisas profundas de Satanás não se aprofundem. Corte o mal pela raiz. Corte o adultério imediatamente. Corte qualquer espírito homossexual imediatamente. Corte qualquer tendência abortista imediatamente. Imediatamente. Se começar a deixar e a tolerar, depois vai ser difícil tirar lá, porque já entrou muito na profundidade de Satanás, aí vai ter que ser com muito esforço para puxar de lá. Vai ter que ser com muito esforço. Jezabel odeia homens de Deus. Depois a gente continua falando sobre ela. Santo Deus, Santo Deus, obrigado pela tua palavra, Jesus. Alertas profundos nós temos na tua palavra. Tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra elimina, Senhor amado, toda a
toda mistura, toda diluição do Evangelho. A tua palavra torna tudo cristalino nas nossas vidas, fica tudo às claras. A tua palavra revela quem somos, a tua palavra mostra o que vai no mais escuro do nosso coração, aquilo que tem sido tolerado nas nossas vidas. Pecado que tem sido tolerado precisa ser radicalmente cortado, porque Deus não está tolerando. Se nós estamos tolerando o que Deus não tolera, nós estamos prestes a morrer, como o próprio Cristo disse aqui. Santo Deus, tua palavra nos livra da morte, tua palavra nos livra da doença, da enfermidade da alma, da morte espiritual. Santo Deus, precisamos viver vida santa, precisamos viver vida pura, precisamos tirar a trave dos nossos olhos, precisamos nos humilhar diante de Ti, precisamos nos manter firmes, e Cristo não vai lançar outro fardo sobre nós, muito pelo contrário, Ele vai dizer: mantenha essa doutrina, mantenha o padrão até que eu venha. Eu vos darei a estrela da manhã. E vocês que estão passando por dificuldade, fique tranquilo, serão recompensados de forma brilhante. Brilhante. Cristo te recompensará de forma brilhante. A estrela da manhã te será dada. Brilhante. Será a recompensa do justo, será a recompensa do perseverante, será a recompensa daquele que se mantém santo e que aguenta o peso de muitas humilhações, até mesmo dentro da igreja. Ele vai te recompensar brilhantemente. Aleluia! Louvado seja o recompensador da igreja, a resposta para os santos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Guarda as nossas casas, guarda os nossos filhos, liberta os nossos jovens, abre os olhos dos nossos jovens, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a trazer a luz para dentro das nossas casas, para que as coisas profundas de Satanás não comecem a engolir principalmente os jovens e adolescentes. Livra-nos desse mal no nome de Jesus.